As ruínas antigas sempre despertaram a imaginação humana com suas estruturas de pedra e origens misteriosas. Essas ruínas nos deixaram curiosos sobre como foram construídas, quem as construiu e que segredos podem esconder. No entanto, algumas ruínas antigas vão além das perguntas comuns, guardando segredos ocultos e incomuns que ainda não foram totalmente compreendidos. Aqui estão 15 exemplos de ruínas antigas com segredos escondidos e incomuns. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Bom vídeo a todos! Em 15º lugar temos Pumapunku, Bolívia. Pumapunku é um conjunto de ruínas localizado na Bolívia e faz parte do maior sítio arqueológico de Tiwanaku. Acredita-se que tenha sido construído por volta de 600 d.C. por uma antiga civilização, possivelmente a cultura Tiwanaku. O local é conhecido por sua arquitetura de pedra precisa e intrincadas esculturas, o que levou algumas pessoas a especularem sobre a possibilidade de tecnologia antiga avançada ou até mesmo envolvimento extraterrestre em sua construção. Em 14º lugar temos as ruínas de Tulum, México. Tulum é uma antiga cidade maia localizada na costa do Caribe. A cidade foi construída no final do período pós-clássico da civilização maia e era um importante centro de comércio costeiro e religioso. Tulum é famosa por suas bem preservadas fortificações costeiras e sua bela localização com vista para o Mar do Caribe. Tulum foi um importante porto e centro de treinamento, mas como a cidade era governada e como os diferentes estilos arquitetônicos e práticas religiosas coexistiam, ainda permanecem como um segredo oculto. Em 13º lugar temos Angkor Wat, Camboja. Angkor Wat é um antigo complexo de templos localizado no Camboja. Foi construído no século XII d.C. e é o maior monumento religioso do mundo. Inicialmente foi construído como um templo hindu dedicado ao deus Vishnu e mais tarde foi convertido em um templo budista. O templo é conhecido por suas intrincadas esculturas e baixos relevos detalhados que cobrem suas paredes, representando histórias da mitologia hindu. Por razões desconhecidas, o complexo do templo foi abandonado no século XV e ficou coberto pela selva pelos próximos séculos, até ser redescoberto no século XIX. Em 12º lugar temos a cidade maia de Tikal, Guatemala. A antiga cidade maia de Tikal está localizada nas florestas tropicais da Guatemala. Foi uma das cidades mais importantes e poderosas da civilização maia e foi um grande centro de política, religião e comércio. Tikal foi abandonada no século X d.C. e ficou perdida na história por séculos, até ser descoberta em 1848. Em 11º lugar temos Pompeia, Itália. A cidade de Pompeia é uma antiga cidade romana localizada no sul da Itália, que foi soterrada por cinzas e púmice durante a erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. A cidade foi preservada por séculos e proporciona uma visão sem igual da vida cotidiana de uma cidade romana. Pompeia era um centro de entretenimento, com muitos teatros e banhos públicos. Desde que a cidade foi redescoberta no século XVIII, escavações revelaram muitos de seus segredos escondidos, incluindo afrescos, mosaicos e esculturas. No entanto, muitos mistérios da cidade ainda permanecem enterrados. Em 10º lugar temos a Grande Muralha da China. A Grande Muralha da China é uma série de fortificações construídas ao longo das fronteiras históricas do norte da China para proteger contra invasões de grupos nômades. Foi construída ao longo de séculos, com as seções mais antigas datando do século VII a.C. É considerada uma das maiores proezas de engenharia da história humana. Apesar do que muitas pessoas pensam, a Grande Muralha não é uma única parede contígua, mas sim uma série de paredes e fortificações construídas por diferentes dinastias chinesas ao longo do tempo. Ela foi construída, expandida e reconstruída muitas vezes ao longo de séculos. Em 9º lugar temos Chichén Itzá, México. Chichén Itzá é uma antiga cidade maia localizada na península de Yucatán, no México, que foi construída entre os séculos 7 e 10 d.C. A cidade é conhecida por sua arquitetura impressionante, incluindo o Templo de Kukulcán,
o grande campo de jogo de bola e o observatório, bem como por seu avançado conhecimento astronômico e matemático. O declínio e queda da cidade não são bem compreendidos, e as teorias variam de fatores ambientais à instabilidade política e econômica. Acredita-se também que Chichén Itzá tenha sido um centro religioso e um local de peregrinação para pessoas de todo o mundo maia. Não está claro como a cidade era governada e como os diferentes estilos arquitetônicos e práticas religiosas coexistiam. A cidade também foi um caldeirão de culturas, com influências de outras culturas mesoamericanas. Em oitavo lugar temos Petra, Jordânia. A cidade de Petra, localizada na Jordânia, foi construída pelos nabateus entre 400 a.C. e 100 d.C. A cidade é famosa por sua arquitetura esculpida na rocha, incluindo o tesouro, o mosteiro e as tumbas reais, que foram esculpidas nas falésias de arenito. Também se acredita que a cidade tenha sido o centro de uma civilização poderosa e rica, mas não está claro se a cidade era um centro religioso ou administrativo. Muitos dos edifícios e túmulos em Petra têm inscrições na antiga língua nabateia, que ainda não foi totalmente decifrada. Em sétimo lugar temos o Palácio de Knossos, Creta. O Palácio de Knossos é um antigo palácio minoico localizado em Creta, Grécia. Foi construído por volta de 2000 a.C. e foi o maior e mais elaborado palácio da civilização minoica. Acredita-se que o palácio tenha sido o centro de poder político, econômico e religioso na ilha durante a Idade do Bronze. Devido ao fato de o palácio ter sido destruído e reconstruído várias vezes, é difícil determinar seu layout e propósito originais. Acredita-se que tenha sido a residência do lendário rei Minos, que, de acordo com a mitologia grega, mandou construir um labirinto para conter o monstruoso Minotauro, uma criatura com a cabeça e o rabo de um touro e o corpo de um homem. Em sexto lugar temos a Ilha de Páscoa, Chile. Os Moai da Ilha de Páscoa, localizados no Chile, constituem uma grande coleção de aproximadamente 887 estátuas de pedra esculpidas pelo povo Rapa Nui entre 1250 e 1500. Os Moai são figuras humanas monolíticas, com cabeças grandes e orelhas alongadas, e eles estão posicionados em plataformas de pedra chamadas de Aú. O propósito exato dos Moai permanece um mistério, mas acredita-se que tenham sido criados para fins religiosos ou cerimoniais, possivelmente como representações de ancestrais ou divindades. Em quinto lugar temos Stonehenge, Inglaterra. Stonehenge é uma estrutura composta, formada por círculos concêntricos de pedras, que chegam a ter 5 metros de altura e a pesar quase 50 toneladas. O propósito exato e o significado da disposição de pedras em Stonehenge ainda são debatidos por especialistas, mas acredita-se que elas foram colocadas em posições específicas para se alinharem com os movimentos do Sol e da Lua. Algumas teorias sugerem que foi usado como um local de importância religiosa ou cerimonial, enquanto outros propõem que servia como um observatório astronômico ou calendário. Em quarto lugar, temos ruínas de Palenque, México. Palenque é um sítio arqueológico maia situado próximo do rio Usumacinta, no estado mexicano de Chiapas. Trata-se de um sítio de média dimensão, no entanto, contém alguns dos melhores exemplos de arquitetura, escultura e baixos relevos produzidos pelos maias. As ruínas são formadas por um conjunto de cerca de 500 edifícios que ocupam uma extensão de mais de 15 quilômetros. Palenque foi descoberta em 1773 por capitães espanhóis, que vinham em busca de madeiras finas, e acredita-se que a civilização maia de Palenque era originalmente liderada por mulheres. Em terceiro lugar temos Nan Madol. É um antigo sítio arqueológico localizado na ilha de Pohnpei, nos Estados Federados da Micronésia, no Oceano Pacífico. O local consiste em um complexo de ilhas artificiais construídas com blocos de pedra maciços e acredita-se que tenha sido construído entre os séculos 12 e 13 d.C. Arqueólogos acreditam que a construção de Nan Madol exigiu um alto grau de organização e habilidades de engenharia, bem como uma grande força de trabalho. As pedras usadas na construção foram extraídas de uma ilha distante, transportadas para o local de construção e, finalmente, colocadas com precisão,
Como eles conseguiram realizar essa façanha ainda é um mistério e objeto de estudo e debate entre os arqueólogos e historiadores. Em segundo lugar, temos Machu Picchu, Peru. Machu Picchu é uma cidadela inca do século XV localizada nas montanhas dos Andes, no Peru. O verdadeiro propósito do local ainda é um mistério, e várias teorias foram propostas para explicar sua função. Para alguns, Machu Picchu teria sido uma propriedade real construída como uma residência de verão para o imperador Inca Pachacuti. Essa teoria é respaldada pela presença de muitos edifícios luxuosos, praças e terraços. Para outros, teria sido um local religioso sagrado usado para cerimônias e rituais, o que é apoiado pela presença de várias estruturas religiosas, incluindo o Templo do Sol, a Pedra Intihuatana e o Templo das Três Janelas. Ainda outros pesquisadores acreditam que era uma fortaleza defensiva construída para proteger o Império Inca de invasores, o que é respaldado pela localização estratégica do local e pela presença de paredes e torres. E quem sabe, há até a possibilidade de que tenha sido de fato uma combinação de todas as hipóteses, sendo uma propriedade real, um local religioso sagrado e uma fortaleza defensiva, tudo em um só. E em primeiro lugar, temos as grandes pirâmides de Gizé, Egito. Embora muitas das câmaras e passagens tenham sido exploradas e estudadas por estudiosos e pesquisadores, este complexo funerário antigo ainda guarda muitos segredos. Os estudiosos ainda debatem os anos exatos em que as pirâmides foram construídas, e pouco se sabe sobre como foram construídas. Os métodos precisos usados para construir as pirâmides, que foram feitas com blocos maciços de calcário, pesando até 80 toneladas cada, permanecem um mistério. Além disso, os hieróglifos encontrados nas pirâmides não estão totalmente traduzidos e podem potencialmente revelar mais informações sobre o propósito das pirâmides ou os faraós que as construíram ou tecnicamente as mandaram construir. Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.